Sabíamos bem os riscos disto tudo. Aquela construção nunca irá para a frente. Como bónus, ainda ponho um Henrique atrás das grades. Bem sei eu que você está muito satisfeito com tudo que está me acontecendo. Mãe, filha, tu não voltas a tocar nos meus filhos. Eu já não tenho medo de ti, Casimiro. Esperalda. Pai, tu estás a esconder-nos alguma coisa? Eu subornei sim as pessoas para nós conseguirmos essas autorizações. Quando eu entrei nesse esquema todo, jamais imaginaria que eu iria ser apanhado. O Henrique Morgado é o meu pai, Santiago. Ele está a ser acusado de corrupção. Graças ao teu trabalho, o Henrique Morgado muito provavelmente vai responder pelos crimes de corrupção. O Vicente está à nossa espera para irmos para o tribunal. Tu usaste de mim para tramar o meu pai. Determino prisão preventiva do arguido Henrique Morgado. Isto não está a acontecer à nossa família. O pai, preso por corrupção. Tem calma, querida. O pai só está preso preventivamente. Ele vai ser julgado e tem o direito de se defender. Se defender, Conceição, como? O Henrique fez uma grande asneira. Graças ao pai dele que deixou a empresa nesse estado. Mãe, Ai, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Mãe, olha, faz-me um favor, para com os teus dramas, está bem? O pai está detido, não és tu que estás detida. Ai, eu vou. Minha vida vai desmoronar, o que vai ser de mim? Por uma vez na vida, deixa de pensar só em ti, se faz favor. Ai, o que vai ser de mim? Júlia, controla-te. Eu preciso de um calmante. Isabel! Isabel! Não estava nada à espera que fosse aplicada a medida de coação mais gravosa. Nem eu, Vicente. Eu não esperava que chegasse a esse ponto. Eu não esperava e... Vicente, você não consegue me tirar daqui? Eu não posso ser condenado. Doutor Henrique, você não foi condenado. Nem é certo que venha a ser. Esta detenção é apenas um meio de coação que visa garantir o bom desenrolar de todo o processo. Mas eu não estou preparado para esses interrogatórios todos, tá? Doutor Henrique, vamos manter a calma. Vamos seguir todo o protocolo, vamos começar a preparar a Vicente, defesa. chega. Estou cansado da tua calma. Perdido por 100, perdido por 1000. Tira-me logo dessa prisão e acaba de vez com essa palhaçada, estás a ouvir? Então, mãe, diz lá onde é que nós vamos. Vocês hoje vão comigo à igreja, ok? À igreja, mãe. Oh, filho, sim. Eu quero que vocês conheçam este Jesus maravilhoso que me curou, que me transformou. Mas eu não posso ir à igreja. Como é que eu posso entrar numa igreja? Oh, filho, mas a igreja é para toda a gente. E Deus ama-te. Só tens que te arrepender e abrir o teu coração. Olha, mãe, eu quero ir. Eu quero ganhar esta força que tu tens. Eu quero perceber o que é que te fez mudar tanto e conseguir perdoar o pai. Então vamos? Foi determinada esta tarde a medida de coação de Henrique Morgado, que ficará em prisão preventiva por suspeitas de corrupção. Isto saiu melhor do que o que eu estava à espera. Agora eu vou conseguir avançar com o meu verdadeiro plano.
Verdadeiro plano? Estás a falar do quê? O Henrique já está detido. Mas achas que o meu objetivo era apenas tramar o Henrique? Claro que não. Agora que ele está fora do caminho, eu vou avançar. Mas o que tu estás a falar, César? Agora que as atenções estão viradas para ele, eu vou ficar com o resort. A construção do resort vai ser para mim. E sabes, neste mundo só vencem os espertos e os ricos. Que horror! Camila, eu tenho que ir. Sabes como é que é? A minha esposa com datas e hoje fazemos anos de casado. Sai da minha casa. Acabou, César. O quê? Desaparece! Chegámos. Foi aqui que tudo começou a mudar na minha vida. Alice, Esmeralda. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem, tudo bem. Olha, são os meus filhos, o Santiago, a Inês. Olá. Olá. A Alice é muito Olá. especial para mim, foi ela que me ajudou a ganhar coragem para voltar sem medos. É isso, olha, a Esmeralda falou-me tanto de vocês. Eu sei que hoje é um dia tão especial para ela por causa de vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito gosto em conhecê-la. Obrigada. Então vamos? Vamos. Júlia, vais viajar? Vou viajar, Conceição. Numa altura destas com o teu marido na prisão? O que é que eu faça? Que fique aqui à espera que meu marido se destrua na prisão? Eu já nem consigo mais sair de casa. Fico rodeada de jornalistas, famintos querendo destruir a reputação da nossa família. Eu nunca imaginei que iria passar por isso. Nunca. Como é que não me surpreendeste? Eu sempre fui uma esposa excelente. Sempre estive do lado do Henrique. Foi ele quem fez escolhas erradas e nem sequer pensou na família. Quando a empresa estava por cima, tudo bem, agora começou a declinar. Conceição, eu não lhe admito. Assume, Júlia, estás-te a ir embora de vez. Eu vi os papéis a pedir o divórcio. Eu ouvi o telefonema do advogado acerca da partilha de bens. Então quer dizer que anda me espionando? E tu queres assegurar a tua parte antes que seja tarde, hein? Enfim, o meu táxi já chegou. Com licença. Olha, ainda não tive tempo de falar com a Carolina. Por isso, vê se não fale demais, ok? Depois eu mando vir buscar as minhas coisas. Mãe? Oh, minha filha. Onde é que vais com essas malas? Então, eu decidi passar um tempinho lá no iate. Sair um pouco no meio de tudo isso, tô me sentindo um pouco sufocada. E é interessante você arrumar um tempinho pra ir lá ter comigo nesse fim de semana. Porque nós precisamos de ter uma conversa séria. Mas tu vais assim de repente? Olha, filha, um beijinho. Fica bem, viu? Depois nós nos falamos. Eu te espero lá, neste fim de semana. Será que isto é o que eu estou a pensar, avó? Filho, Sim, mãe. olha, eu sei que não tenho sido a mãe que tu e a Inês mereciam,
Mas eu estou aqui agora e eu gostava muito que confiasses em mim. E tens Jesus na tua vida, confia nele. Tenho certeza que as coisas podem mudar. Mãe, eu fiz coisas muito erradas. Eu não sei se Deus tem perdão para dar a uma pessoa com tantos erros. Oh filho, arrependimento é uma mudança na nossa atitude. Se tu realmente te arrependeres, Deus sim vai te perdoar, claro que sim. Vai dar um novo futuro, uma nova vida. E essas coisas todas do passado vão ficar para trás. Eu fiz tantas asneiras. Eu achei que estava a fazer o meu melhor. Sempre tentei proteger a Inês, proteger o pai. Tenho tanto orgulho em ti, filho. Eu fui fraca, eu deixei-vos, mas tu foste forte, tu aguentaste o barco sozinho. Mas agora não estás sozinho, Estou aqui. Obrigado, mãe. Sim, pai. Claro. Claro. Eu vou-te visitar um dia destes. Então, adeus. Então, minha querida, que essa carinha tão triste? Ainda não estou preparada para enfrentar o meu pai agora, avó. É natural. Mas tu és forte. Mãe, que bom que estás aqui. Eu tinha tantas saudades tuas, meu filho. Como é que estás? Bem, mãe, eu estou a tentar me manter firme. Por que é que me escondeste a situação financeira do grupo? Mãe, eu só não queria te desiludir, era só isso. E levaste este tempo todo com as dívidas às costas do que teu pai deixou, sem falares comigo. Tínhamos falado, arranjávamos uma solução financeira e hoje não estavas aqui. Ô mãe, o pai fez o que fez por desespero, sabe? E eu não podia ficar quieto, eu precisava de fazer alguma coisa. E a holding ficou como está por má gestão financeira do pai. Mãe, eu não podia manchar o nome do pai. E também não podia deitar por terra todo o legado que ele nos deixou, mas... Mãe, eu tenho a certeza que há de aparecer uma solução e nós vamos sair dessa. Sim, olha. E vou-te dar mais uma má notícia. A Júlia saiu de casa. É, mãe, eu sei disso. E, inclusive, eu já recebi até os papéis do divórcio. Força. Então, gostaram da reunião? Têm gostado das reuniões? Gostaram da palavra que foi falada hoje? Sim, eu gostei muito, pastora. Mas, relativamente a estas lições sobre perdoar e de ser uma decisão, eu ainda tenho algumas dúvidas. Quando alguém faz algo tão grave, por exemplo, o caso do meu pai, fez tanto mal a nós, a nossa mãe, ele merece mesmo ser perdoado? Não, Inês. Na verdade, ele não merece ser perdoado. Aquilo que ele fez é muito grave. É impossível, falando humanamente, perdoar uma situação assim. E, na verdade, é muito natural tu sentires mágoa, até se calhar rancor, alguma raiva. Mas tens mesmo de perdoar. Jesus, quando foi à cruz por nós, foi para nos perdoar. E há coisas tão graves que as pessoas fazem, e ainda assim Jesus perdoa. Então, o meu conselho para vocês é não esperem sentir essa vontade de perdoar, porque é impossível uma situação destas, mas têm de decidir. Dás-me licença, Alice. Filha, o teu pai está completamente perdido e cabe-nos a nós dar-lhe essa chance de ele se arrepender e de mudar de vida. Na verdade, todos merecem uma segunda oportunidade. É isso mesmo. Jesus dá sempre uma segunda chance a todas as pessoas. E, na verdade, quando nós perdoamos, somos nós que ficamos a ganhar. Nós perdoamos e somos perdoados. Então, mimada, manda eu ter aqui com você, assim do nada? Acho que eu tenho a tua vida. Então, tá preparada para hoje? Eu não vou esta noite. Aliás, eu chamei-te aqui porque eu queria falar contigo, Gustavo. Como assim não vai essa noite? Já tá tudo preparado. Nosso concerto é hoje. Eu não quero ir. Eu não quero mais pertencer à banda.
Olha, você não tem que querer. Desculpa? Olha, você entrou nisso, agora quem dita as regras sou eu. Você não tem escolha, você vai. Eu não vou mais sujeitar-me a isto. A nossa relação acabou. Volta aqui. Larga-me! Eu sou seu namorado, eu mando em você, você vai. Eu não estou mais para isto. Eu sou livre, não preciso mais de ti na minha vida. E vê lá se paras de tratar as mulheres assim. Ouve bem o que eu te digo. Ou mudas ou vais acabar muito mal. Eu sei bem do que falo. Adeus, Gustavo. Nunca devia ter entrado nisto. Foi tudo um erro. Vou arranjar maneira de devolver todo o dinheiro sujo que me pagaram. Para mim já não faz sentido trabalhar aqui neste jornal. Eu vou-me embora, Camila. Não tomes decisões precipitadas, Santiago. Isto tudo foi culpa minha. Eu é que me deixei influenciar pelo César, que é um homem sem escrúpulos, manipulador. César? Que César é esse? O César Meireles. É ele o responsável por tudo isto, a cabeça, a ideia de todo este esquema. E eu deixei-me levar para tentar agradá-lo, para fazer um boom no jornal. Fui-me ingênua. Seja como for, eu não ganhei o meu lugar nesta redação por mérito próprio. Não posso ficar. O que é que tu vais fazer agora? O teu sonho era ser jornalista. O meu sonho agora é fazer as coisas bem feitas, mesmo que tenha que começar de novo. Adeus, Camila. Adeus, Santiago. Olha, espera aí, então. Olha, caloira, não chegamos a ir à tua casa então, para a festa? Vá, deixa a Inês, ok? Mas qual o problema? Nós só queremos ter uma tarde divertida na casa dela. Sim, nada de mais. Ela não vai poder, pois não, Inês? Vá, anda. Deixa estar, Carolina. Não te preocupes. A verdade é que a tarde em minha casa não se vai poder concretizar. Pronto, fica para uma próxima. Sem stress. Nem numa próxima. A minha casa tem muitas coisas, mas piscina não é uma delas. E os meus pais não são ricos como os vossos, nem têm mansões, nem iates. Na verdade, eles deixaram-me sozinha durante muito tempo. Mas agora eu encontrei algo melhor. Jesus. Claro. Ele é o meu melhor amigo. Com ele eu não preciso de fingir ser algo que não sou. Ele ama-me mesmo assim. E ele também vos ama a vocês. Se quiserem, podem sempre passar na minha casa. Lá não há luxos, mas vocês encontram um verdadeiro amor. O que é que se passa com essa menina? Pá, não sei, não entendo esta gente. Cada uma com a sua panca, meu. Espero que a Covid não nos apanhe. Carolina. O que é que tu estás aqui a fazer? Ouve-me, por favor. Eu já ouvi tudo o que eu tinha para ouvir. Usaste-me para prejudicar o meu pai, Não, ir com o Carolina. teu plano em diante e sem olhar a fins. Boa. Eu nunca me usei de ti. É verdade que eu errei, eu admito, sim. Eu infiltrei-me na empresa do teu pai para o desmascarar. Mas isso foi antes de eu saber que tu eras filha dele. Eu nunca me aproximei de ti por interesse, Carolina. Tu desiludiste-me tanto, Santiago. Muito sinceramente. Nada daquilo que disseste foi verdadeiro, nada daquilo que vivemos sequer foi verdadeiro. Não, Carolina. Então, Sempre que eu te disse o que sentia por ti, quanto eras importante para mim, quanto eu te amava, eu fui verdadeiro. Eu nunca te quis magoar. Acredita em mim, por favor, Carolina. eu já nem sei o que pensar. Minha vida está completamente virada do avesso. O meu pai, ele foi preso, minha mãe foi-se embora. Eu sei o que isso é. Eu já vivi isso na pele. Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Aliás, vou-te levar a alguém que te pode ajudar bem melhor que eu. Dá-me, por favor, Carolina. Casimiro!
Espera! Vamos conversar. Mas o que é que tu queres de mim? Porquê é que tu voltaste? Eu estive preso, lembras-te? Achas que eu já não paguei o suficiente por tudo aquilo que eu te fiz? Não, não pagaste. O que tu fizeste destruiu-me, Casimiro. Como mulher, como ser humano. Se eu quisesse, tu voltavas para trás das grades. É isso que tu vais fazer, é? É isso que tu queres? Não, não é. Eu sou uma nova mulher. Eu decidi voltar e não foi para me vingar como tinha imaginado. É por isso mesmo é que eu acho que é melhor ires à tua vida. Vai, deixa-me em paz. É o melhor. Casimiro, eu perdoo-te. Sim. Tudo mal que tu me fizeste durante todos estes anos, eu perdoo-te. Ainda que tu não me tenhas pedido perdão, eu perdoo-te. Mas o que é que tu estás para aí a dizer? Tu destruíste-me, Casimiro. Mas eu encontrei o amor de Deus. E o amor de Deus curou as minhas feridas. E eu voltei para te perdoar, para ser perdoada pelos meus filhos, para seguir em frente, em paz. Quer dizer que já não te queres vingar? É isso que queres dizer? Casimiro, o que tu fizeste foi muito errado. Esse estilo de vida que tu levas, isso vai-te matar. Tu não entendes isso. É o jogo, é as drogas, é a bebida, é os esquemas. Isso vai acabar contigo. Tu tens que mudar isso e tu ainda vais a tempo de mudar. E Jesus pode transformar a tua vida. Jesus! Esmeralda, poupa-me, está bem? Assim, eu fico feliz, fico mesmo feliz de ver que estás uma mulher diferente. Mas eu continuo a ser o mesmo de sempre. Eu não presto. Casimiro, eu estou disposta a ajudar-te. Anda lá, amor, já estamos atrasados. Mas afinal, vamos onde? É que tu nem me disseste para onde é que íamos, eu nem sabia o que vestir. Achas que eu estou bem assim? Claro que sim, estás sempre bem. Já vais ver. Chegamos. Igreja Maná? Sim? Desde quando é que frequentas uma igreja? Foi a minha mãe que nos trouxe. E olha, sabes, desde que aqui vim e conheci Deus, a minha vida mudou por completo. Sinceramente, já não quer ser como era antes. Oh, nunca te ouvi falar assim antes. Estou curiosa, sinceramente. Vamos entrar? Esmeralda! Não fujas de mim! Eu vou dar cabo de ti, ó bicho! Vou dar cabo de ti! Ai, ai, mas esta mulher está a morrer. Socorro, socorro, ajudem. Ai, tenho que ligar para a ambulância. Ai, meu Deus.
Filha, finalmente. Desculpa não ter vindo antes, mas eu não estava a conseguir lidar com esta situação. Eu entendo, filha. Você deve estar tão desiludida comigo, não é? Pai, eu só queria a verdade. Sabes que eu sempre confiei em ti. Tu sabes disso. Sabe, filha, às vezes fazemos coisas que não nos orgulhamos. Eu, nesse momento, a única coisa que eu quero te pedir é perdão. Olha, eu fui a uma igreja cristã. Uma igreja? Você numa igreja? Sim. E por incrível que pareça, eu percebi o quão miseráveis nós somos sem Deus, Pai. Nós precisamos dele. E nem todo o dinheiro do mundo nos pode dar o mais importante. A nossa salvação. Salvação. Salvação, filha. Olha o que eu fiz. Você acha que Deus está mesmo preocupado comigo depois disso tudo? Sim, Pai. Deus te ama, Pai. Ainda tens chance. Ainda estás a tempo de recomeçar, Pai. Sério. Olha, eu trouxe um livro. Trouxe um livro para ti. Este livro fala de Jesus e daquilo que Ele vai fazer por nós. Eu gostava muito que tu o lesses e abrisse o teu coração. Olha, filha, sabes muito bem o que eu penso sobre essas coisas. Mas eu vou ler. Neste momento eu faço tudo que você me pedir. E, filha, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por tudo mesmo. Eu vou estar sempre contigo, Pai, sempre, sempre, sempre. Henrique, vou aproveitar e vou fazer um convite. Por que você não vai comigo à igreja? Igreja, Taíde. Lá vem você com esse negócio de igreja, de novo. Toda gente precisa de Deus, Henrique. Acha mesmo? Olha, Taíde, nós precisamos somente de duas coisas. Número 1, um bom curso universitário. Número 2, boas cunhas. E tudo se resolve. E olha, adivinha? Essas duas coisas eu já tenho. Sei que você já tem, mas olha, você não consegue ir mais longe. Com Deus, você ainda vai muito mais longe. Não chega, meu. Veja lá, você é um advogado, para mim, um dos melhores hoje. E vamos ainda ouvir falar muito de Antônio Ataíde Pontes. Ó, doutor Ataíde Pontes. Desculpa, é verdade, desculpa. Doutor Ataíde Pontes. Desculpa, doutor Ataíde Pontes. E sim, eu acredito que Deus, estando comigo, eu vou manter, sem se corromper, sem entrar em esquemas, e vou vencer. Tá bem, sem se corromper, sem entrar em esquemas nos dias de hoje, vou estar aqui para ver. Faça reparações em todas as suas casas. Por cada casa, 250 escudos. Pai? Será que ainda vem a tempo para vocês me poderem perdoar? Eu sei que eu não mereço, mas depois de tudo o que vos fiz passar, tudo o que eu te fiz, Esmeralda, sei que não há mais perdão para mim. Há perdão para ti, sim, pai. Se Deus perdoa, como é que nós podemos não perdoar? Decide sair da vida que levas. É tudo o que precisas fazer. Por favor, ajuda-me. Por favor, eu não aguento mais. Por favor. Entra.
Bem, doutor, se usarmos este tipo de estratégia, as chances de se safar aumentam consideravelmente. Não, Vicente, mais esquemas, portanto, mais mentiras. Não temos outra opção. Esta é a nossa única hipótese. Chega de esquemas. O doutor quer ser condenado. Já lhe expliquei que a situação é gravíssima. A acusação vai ser implacável em tribunal. Ô, Vicente, eu já perdi tudo, sabe? Eu, nesse momento, quero tentar outra coisa. Que não sejam mais esquemas. Pensei que a sua prioridade fosse sair daqui. Ouve o que eu vou te dizer. Agora mesmo vais procurar o Dr. Ataíde Pontes. Sim. Como assim? Não estou a entender. Sim, vai procurar o Dr. Ataíde e vai dizer a ele que eu quero que ele se junte a ti na minha defesa. Mas até quando é que pensas que nos vais enganar, hã? Eu juro que não volta a acontecer. É que pode ser certo que não volta mesmo. Parem com isso. Sai daqui, Santiago. Não. Opa. Temos aqui o herói da pátria, é? Não viste o amigo. Baza se não queres problemas também. O Gabriel não vai fazer mais nada para vocês, estão a ouvir? O que é que tu disseste? Olha, mas o que é que tu pensas que és, pá? Ah, pois. Também me pareceu. Nós estamos de olho em vocês, hã? Também me pareceu. Estamos de olho em vocês. Estão avisados. Estão a brincar com isto ou quê? Estás bem, Gabriel? Mas o que é que deu? Podiam ter acabado contigo, mano. Não te metas mais com eles. Não tens noção, eu não tenho escolha. Tens escolha sim, eu vou-te mostrar e tu vens comigo. Mas eu contigo onde, mano? Vens comigo à igreja, já viste como é que está a tua vida? Deus é a tua única saída, meu. Mano, isso são só esquemas, eu estou fora disso. Não é nada disso que estás a pensar, oh meu. Deus é a tua única salvação. Desculpa lá, mas isso não é para mim. Eu sempre me desenrasquei sozinho, sem Deus. Não preciso nada disso, são tudo treta. Não digas isso, Gabriel. Espera aí. Gabriel. Vicente. Doutor. Como está? Doutor Ataíde Pontes. Meu bom e velho amigo. Henrique, quanto tempo? Nem queria acreditar quando vi as notícias. Pois é, amigo. Dessa vez, eu bati mesmo lá no fundo. Eu fiquei muito surpreso de o doutor Vicente entrar em contato e pronto, eu não estava mesmo à espera. Mas então aceitas o meu caso? Bom, analisando a linha, né, de defesa que vocês estavam a fazer, você estava a defender, sabes que eu... Mas e se nós começarmos do início? Sem nada a esconder? Doutor Henrique. Eu não entro em esquemas. É por isso, eu quero que te juntes ao Vicente na minha defesa. Mas vamos lá ver. Eu quero corrigir todas as asneiras que eu fiz. Todas. Mas, senhores, será que posso interromper? Doutor Henrique, você tem noção do que é que está a dizer? A confissão seria o melhor caminho. Ok, vamos lá ter calma. O melhor é nós revermos todos os trâmites do processo. E a seguir, então, vamos delinear as estratégias da defesa. Já está decidido, Vicente. Ataíde, eu vou seguir as tuas indicações. Sério que vai seguir com isto, doutor? Bem, nesse caso, o próximo passo seria você... Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Oh, amiguinho, onde é que pensas que vais? Então. Sei lá, onde é que está o teu amiguinho agora? Onde é que ele está? Doutor Henrique, eu continuo a achar que o melhor seria nós procurarmos alguém que nos pudesse favorecer na sentença. Se é que me faz sentido. Eu vou confessar. Eu vou assumir tudo e acabar com isso. Vamos a isso. Nunca é tarde para nos redimirmos e voltar ao caminho certo.
Continuo sem perceber o que é que o fez mudar de ideias. Eu percebi que no final de tudo é a verdade que nos liberta. E sabe, meu amigo, um dia você me disse, e é mesmo isso, sem Deus nada somos. Sendo assim, estou contigo. E vamos em frente. Estamos aqui à porta do tribunal, onde continua a decorrer o julgamento do empresário Henrique Morgado. Na primeira sessão do julgamento, a acusação apresentou várias provas, dificultando assim a defesa do arguido. E hoje foi dia da apresentação dos argumentos finais deste caso mediático que tanto tem dado que falar. Querido, demora? Mas a grande reviravolta deu-se quando o arguido Henrique Morgado decidiu confessar tudo, deixando todos incrédulos. Como é que o Henrique pode ter feito isso? Confessar tudo? Ai, o que vai ser de mim agora? Obrigado por tudo aquilo que estão a fazer por mim. Eu, sinceramente, sozinho nunca ia arranjar forças para procurar uma clínica de recuperação. Aqui vais ter todo o apoio que tu precisas. E nós também te vamos apoiar. Sim, tu vais superar isto, pai. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Sim, ele vai libertar-te deste vício, Casimiro. Vocês estão mesmo a salvar a minha vida. Eu não vou desperdiçar esta oportunidade. E chegou ao fim o julgamento do empresário Henrique Morgado, acusado de corrupção após investigação do Ministério Público ao processo de licenciamento da construção de um resort numa zona de reserva natural. Depois de ter confessado o seu envolvimento em esquemas corruptos para conseguir as autorizações da construção do resort, Henrique Morgado foi hoje condenado a 5 anos de prisão. Por que é que não me denunciou? A culpa disso foi minha. Quem entrou por esses caminhos fui eu. A única coisa que você fez foi desmascarar o esquema. Só isso. Eu não sabia que era o pai da Carolina. Mas você não usou a Carolina para se aproximar de mim? Não. Eu entrei nisto para safar o meu pai. Estou arrependido, não me devia ter envolvido em nada disto. Mas pareceu-me ser a melhor opção na altura. É que eu nunca tive a vida facilitada e tive que me desenrascar como pude. E quando percebi, era tarde demais. Olha, veja lá. Nós dois fizemos asneiras. Você porque necessitava disso e eu já nem precisava. E olha lá onde eu estou. Tem que pagar o preço por isso. Mas por que é que então te meteste nisso? Eu precisava de dinheiro. Muito e rapidamente. E esta história parecia que ia salvar o jornal também. A Camila coitada, parece que foi manipulada por um tal César. César? César Meirelles? Sim. Parece que... Na verdade, eu nunca entendi muito bem o interesse dele por esta investigação. Eu estava preocupado em pagar a dívida do meu pai. Não. Quer dizer que o César Meirelles a todo este tempo me tramou?
Estou nervosa, avó. Finalmente hoje os acionistas vão decidir que fica na presidência do grupo. Tem calma, minha querida. Tu vais conseguir. Tu és forte e determinada. E mais inteligente que o teu pai e que o teu avô. Mas sei lá, avó, o que é que o Conselho Administrativo e os acionistas vão achar? Uma amiga como eu na presidência. Tem fé em Deus. Tudo aquilo que tens feito, tu salvaste o grupo Morgado. Tens a noção disso? Foi Deus, avó. Foi um milagre não termos perdido tudo. E consegui vender os ativos, como tu sabes, e arranjei os novos financiadores. Foi mesmo Deus, avó. Doutora Carolina, já temos a reunião preparada. Estão todos à sua espera. Obrigada. Bom dia, meus senhores. Doutor Henrique. Oh, Vicente, deixa lá. Isso, homem. Dá um abraço. Vamos embora? Vamos, dá-me licença. Com certeza. Filha! Oh, minha filha! Eu esperei tanto por esse momento, minha filha. Pai, Vamos para casa, pai. Vamos, filho, vamos. Agora sim, uma nova vida. Vida. Vida que vai valer a pena ser vivida, meu amigo. Obrigado por tudo, meu amigo. Bem-vindo de volta. Vamos embora. Desculpa, amor, atrasei-me na reunião em vez de esperar. Faz mal, mas... Mas vamos almoçar agora. Espera. Preciso de falar um assunto contigo. Ok, diz. Não sei como é que hei de dizer isto. Sim? É que recebi um telefonema. Problema? Estás-me a deixar nervosa, Paula. É mais vale dizer. O que se passa é que vou trabalhar como jornalista num canal de televisão. Estás a brincar? Não. Que bom, que bom, que bom. Foi sempre aquilo que tu sonhaste. É verdade. Estou contente por ti. Vamos comer. Bora, quer saber tudo? Eu conto-te. Sabes que conhecer-te foi o maior presente que Deus me deu. Não imagino nem mais um dia sem ti. Oh, também eu, meu amor. Que bom. Sempre pensei como seria o dia em que eu tivesse que fazer isto. Isto o quê? O que é que vais fazer? A sério? Carolina Morgado, dás-me a honra de ser a minha esposa? Aceitas casar comigo? Vou pensar. Claro que sim, claro que sim. Oh. Desculpe, doutor, mas preciso falar isto. Que bom tê-lo de volta. Oh, obrigado, Isabel. Para mim é uma felicidade muito grande também estar de volta aqui nessa casa. Com licença. A mãe nunca mais te procurou, pai? Duvido. A Júlia está a revelar o seu verdadeiro caráter. Bem, durante esse tempo todo ela me enviou algumas cartas. O quê? Nunca me contou nada disso. Aliás, ela raramente dá notícias. Ela está a viver do bem bom que conseguiu tirar ao teu pai. Mãe, eu não tenho mágoa nem rancor da Júlia. Além do mais, a vida segue. O que interessa é que eu estou aqui hoje, estou muito feliz e vou realizar um grande sonho da minha vida. Sabe o que é?
ver o casamento da nossa Carolina. Avó, conte-me. Já mudou de ideias relativamente ao regresso à herdade? Sim, vou voltar para a herdade. Mas é claro que venho ao casamento da minha neta, como é óbvio. Ô mãe, olha, eu quero te dizer uma coisa. Muito obrigado por tudo que fizeste durante todo esse tempo que eu não estive cá. Obrigado também por teres ajudado a Carolina na empresa e, sinceramente, fosse um pilar muito, muito forte da nossa família. Faria tudo de novo, meu filho, se fosse preciso. Agora, veja lá se quando regressar à herdade, abre lá um grupo familiar. É óbvio que sim. Pai, como é que te sentes? Estás preparado para o dia da manhã? Doutor Henrique. João Pedro, como estás? Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, quanto tempo. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu quero vos dizer que o Grupo Morgado está e estará sempre de pé. Graças à minha filha Carolina, que não mediu esforço durante todo esse tempo que eu tive distante. Lutou, não abandonou. E sabe de uma coisa? Eu tentei fazer tudo por vias fáceis. Esquemas, mentiras, dinheiro, soluções fáceis. E nada disso se adiantou. Nada disso. Mas eu aprendi uma coisa. Que o que prevalece é e será sempre a verdade e a honestidade. Não há outro caminho. E aprendi também, através da minha filha, que um dia me mostrou que sem Deus nada adianta. Só mesmo Deus. Só através dele é que nós conseguimos vencer. É que nós conseguimos suportar tudo aquilo que nós passamos. E com Deus, uma coisa eu tenho certeza. Nós do Grupo Morgado vamos avançar, vamos crescer e vamos conquistar ainda mais. Obrigado. Obrigado. Pastor, eu preciso de ajuda. Então, Inês, o que se passa? Estás com algum problema? Bem, não é propriamente um problema, mas eu ando muito confusa. O meu curso já não me faz sentido e eu já só penso em largar tudo e servir a Deus. Oh, Inês, eu acho que Deus anda a falar contigo. Será que é loucura eu querer deixar tudo e ser missionária? Inês, é provavelmente a melhor decisão da tua vida. Sem dúvida. Pai, Oi, filha. tenho uma grande novidade para ti. Novidade? Diga lá, o que foi? E eu acho que tu não vais acreditar. Não, mas diga lá o que é. Consegui uma grande parceria. Uma grande parceria. Para um investimento numa zona costeira. Não, zona costeira? Aham. Não, zona costeira. Calma. Em zonas, com autorizações, em terrenos legalizados para construção. Não, pode ser. Isso quer dizer que nós vamos conseguir construir o nosso resort na zona costeira. Penso que sim, pai. Filha, isso é demais! Conseguimos! Isso é espetacular! Conseguimos! Bom que está de volta, Dona Conceição, aqui na nossa terra toda a gente teve muitas saudades suas. Eu também estou muito feliz por estar de volta à herdade.
A vida na cidade não é mesmo para mim. Pois, mas pronto, tinha que ser, não é? O que interessa é que realmente o seu filho já foi solto. Isso é que é importante. Meu filho pagou pelo erro que cometeu. Pronto, mas também aqui no Alentejo toda a gente ficou admirada como é que um homem tão poderoso, não é? Assumiu aquele erro. E não é muito normal nos tempos que correm. O meu filho é um homem bom. Caiu, como qualquer outro pode cair. Arrependeu-se e reencontrou o caminho certo. Olha, querida, tenho uma novidade para te contar. Então? Sabes aquele cargo político que eu já estava à espera? Sim, claro. Consegui. Parabéns, amor. Obrigado. Fico muito, muito contente. Na verdade, mereces mesmo, tens trabalhado tanto, tens dedicado tanto. E na verdade, nem demorou assim muito tempo. Sim, sabes que eu dedico-me às coisas e sou esforçado e quando me empenho em alguma coisa é para dar tudo. E foi o caso, não é? E pronto, tenho também alguns amigos meus influentes que fizeram a diferença, não é? Ajudam qualquer coisa, vá. Sim. César Meireles, inspetor de polícia, acompanhe-nos. O que é isto? A sua pandilha de corruptos e negócios obscuros foi descoberta. Isso não é verdade. César! Não é verdade, isso não é verdade. Não devia ter contratado aquele hacker. Ele não aguentou a pressão e acabou por denunciar. Isso não é verdade. Há muito tempo que estávamos de olho em si. Vamos, Deve ser vamos, um engano, vamos, não é íntimo, é trabalhador, tudo conquistou pelo seu trabalho. Foi desmantelado um esquema de corrupção sem precedentes e no decorrer das investigações foi detido César Meireles, um grande nome no mundo que está alegadamente envolvido em vários esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder. Com que então vieste? Acha que eu não viria? Jamais perderia o casamento da minha única filha. Não perderia por nada. Vá lá. Obrigado por ter me dado uma mãozinha. Olha, Júlia, uma coisa eu aprendi. Deus pode mudar a vida de qualquer um, até a tua. Até para ti há esperança. A senhora não muda mesmo, né?